O Campeonato Nacional de Velocidade voltou a Portimão 15 dias depois da terceira jornada para a quarta e já a primeira da segunda metade do campeonato deste ano. Uma prova que poderia já ditar o vencedor da classe Super Sport 300, tendo em conta que houve jornada dupla no Estoril a quando do Mundial de Superbike para esta classe. Uma prova que ficou marcada pelo intenso calor, cerca de 40 graus, 60 em pista, regresso de Ivo Lopes e recorde de pista. O novo recorde nacional do Autódromo Internacional do Algarve é agora de 1 minuto 44 segundos, 156. E a primeira corrida de sábado foi mesmo a da classe rainha, a da Superbikes, com o regresso de Ivo Lopes, que tinha faltado à última jornada aqui em Portimão. Voltou e venceu 2 vitórias consecutivas, na primeira com um andamento estonteante. Rodou as 15 voltas, 1 minuto 45, às vezes 44. Ivo Lopes destacou-se desde cedo para terminar com quase 50 segundos de diferença sobre Romeu Leite, que ainda era o líder do campeonato, assumiu essa posição na passada jornada, e Tiago Leto foi o terceiro classificado. Quanto à classe de Superstock 600, Vasco Estorrado surgia nesta quarta jornada à frente do campeonato. Na primeira corrida não foi além do terceiro lugar. À frente dele, Ricardo Silva e Pedro Fragoso teve aqui uma grande prestação no Algarve nesta quarta etapa. Foi ele o vencedor e encurtou pontos logo nesta corrida para o líder desta classe no campeonato. Quanto ao troféu Naked, Paulo Vicente e Frédéric Bottolieri partilham a moto BMW. Na primeira corrida foi Paulo Vicente a assumir os comandos da BMW e foi Frédéric Bottolieri que conseguiu vencer nas Z-Cup à frente de Ricardo Pires e de Marcos Leal. Quanto às Aprilia, Pavel Bogdanov foi o vencedor. O piloto russo ficou à frente de Luís Franco e de Miguel Sousa. Na taça Luís Carreira, classe Open, Carlos Pinheiro superou Fernando Mercier. Na classe Superbike, o representante foi Afonso Cruz. Em Supersport, Luís Belchior levou a melhor sobre Marco Silva. Em Superbike R, Pedro Dias foi o único representante. O mesmo para Supersport R, em que o representante foi Augusto Machado. No troféu Taça Luís Carreira, na segunda corrida ficou tudo igual. Luís Belchior voltou a levar a melhor sobre Márcio Silva e Carlos Pinheiro voltou a superar Fernando Mercier. Nas Naked, desta vez foi Frédéric Bottolieri a assumir os comandos da BMW e Paulo Vicente assumiu os comandos da Aprilia e venceu a T-Cup. Segunda corrida com vitória para Paulo Vicente, quase 3 segundos de diferença para Pavel Bogdanov, terceiro posto para Luís Franco. E no troféu das Kawasaki, Ricardo Pires tinha sido segundo, foi ele o vencedor da segunda corrida. Deixou para trás Marco Leal, que tinha sido terceiro, e António Reis, que conseguiu o último lugar de pódio, tinha sido quarto na primeira corrida. Na última corrida de sábado em pista, as duas classes da Copa Dunlop Motoval, classe 1 e classe 2. Na classe 2, terceiro posto para Pedro Vinagre. Filipe Brites foi segundo classificado, a 15 segundos, pouco mais, do vencedor, que foi André Gonçalves. Na classe 1, Miguel Romão conseguiu o último lugar de pódio. Ficou a 15 segundos do segundo classificado, o angolano Vítor Barros. Bem distante também, quase 20 segundos atrás de Eduardo Herta, foi o vencedor desta primeira corrida. Já no domingo, na segunda corrida desta competitiva classe, houve alterações no topo da classificação. André Gonçalves, na classe 2, tinha sido o vencedor na corrida anterior. Desta vez não a terminou e, por isso, Filipe Brites conseguiu tirar proveito. Tinha sido segundo, foi o vencedor. Deixou para trás Nelson Cruz, que tinha sido 5, e subiu ao segundo lugar na segunda corrida. E também uma melhor prova para Félix Wagner, tinha sido 7º e conseguiu o último lugar de pódio. Na classe 1, o líder da Copa Dunlop Motoval tinha sido segundo, fez terceiro lugar no segundo dia. Vítor Barros não foi além da terceira posição. Miguel Romão tinha sido terceiro, conseguiu o segundo lugar. E o estreante nesta Copa Dunlop Motoval, Eduardo Herta, teve vitória dupla aqui em Portimão, venceu ambas as corridas. Em pista, os pilotos já promessas quase garantidas para o futuro da velocidade no nosso país. Pré-Moto 3, Promo 3 e Super Sport 300 em competição. Representante da classe Promo 3, aqui o vemos, Martim Marco. E houve uma experiência na classe Pré-Moto 3. O campeão de Moto 4, que é líder também no campeonato este ano em Moto 4, Afonso Almeida, fez a sua estreia nesta classe, já a preparar o seu futuro e o próximo ano, com certeza, e conseguiu ser segundo da classificação, à frente de Tiago Ballet e atrás de Gonçalo Ribeiro, que continua a dominar a classe pré-Moto 3.
Na sempre emotiva e muito competitiva classe Super Sport 300, houve uma estreia, a presença de Adrián Huerta, piloto espanhol, que é o atual líder do Campeonato do Mundo nesta classe. Preparava-se aqui no Algarve para o novo Campeonato do Mundo, que vai começar no mês de outubro. Tomás Alonso, que é o líder do Campeonato Nacional, ficou na segunda posição. Ainda assim, conseguiu mais uns pontos para se separar do segundo lugar em relação ao Campeonato Português. Diniz Borges logo no seu encalço, mas foi aqui uma intensa disputa entre Tomás Alonso e Diniz Borges nesta sempre emocionante classe. 11 milésimas de segundo separaram estes dois pilotos. Lá mais atrás, Rafael Damasio foi quinto classificado, o quarto posto foi para Ivan Hernandes. Muito disputado está também o campeonato dos mais novos, 85 GP Moto 4 e Moto 5. Em Moto 5, Lourenço Vicente fez aqui em Portimão, nesta segunda visita a Portimão, terceiro lugar. Gonçalo Silva fez segundo lugar. Gonçalo Silva, que é primeiro no campeonato, com 85 pontos. E Alexandre Cabá foi então o vencedor, foi quinto à geral também. Ele que ocupa o segundo posto, a 3 pontos do primeiro no campeonato, tem 82. E em 85 GP Moto 4, Afonso Almeida é o campeão em título, ele que correu também em pré-Moto 3, aqui em Portimão. Foi ele o vencedor, deixou para trás Pedrinho Matos, ele tem 85 pontos, Pedrinho Matos menos 10 do que Afonso Almeida. Vai haver disputa até ao final deste campeonato. O último lugar de pódio foi para Francisco Pires. Aqui vemos o piloto, ele que é também terceiro no campeonato de Moto 4. Contas bem apertadas também no campeonato de Superstock 600, pilotos que partilham a pista com a classe rainha de Superbikes. Vasco Estorrado era à partida o líder para esta quarta etapa, perdeu a liderança, mas os 3 primeiros pilotos têm 2 pontos de diferença entre cada um deles. Nesta segunda corrida, Hélder Bessa fez terceiro lugar. Ricardo Silva foi segundo classificado, aqui vemos o piloto. Ricardo Silva que depois deste segundo lugar conseguiu ultrapassar Vasco Estorrado na classificação. Vasco Estorrado fez quinto lugar na corrida, tem 128 pontos. Ricardo Silva tem 130 e com esta dupla vitória em Portimão, Pedro Fragoso conseguiu ascender ao lugar mais alto do pódio. É agora o líder do campeonato a 2 jornadas do final. Tem 132 pontos. Foi uma boa dupla vitória para Pedro Fragoso. Em pista estavam as poderosas Superbikes, com o regresso de Ivo Lopes, ele que venceu destacadamente a primeira corrida. Sempre que Ivo Lopes aparece, vence, Romeu Leite segue-lhe as pisadas. O mesmo aconteceu aqui nesta segunda corrida, em que Ricardo Lopes foi quinto classificado. Ele tinha sido quarto na primeira corrida, trocou de posição com Mário Alves, que tinha sido quinto e aqui fez quarto lugar. Nas 3 primeiras posições, os 3 primeiros pilotos também nas contas do campeonato. Tiago Cleto está na terceira posição e fez de novo terceiro lugar. Ficou a quase 9 segundos de diferença de Romeu Leite. Voltou a ser segundo nesta segunda corrida, mas não por uma diferença tão grande em relação à primeira, já que Ivo Lopes tinha tido um bom andamento. Na primeira corrida não foi assim tão rápido, nesta segunda, 13.3 a diferença entre os pilotos. Ivo Lopes, que claro, saiu da pole position e no warm-up deste dia de domingo, rodou ao minuto 44 em algumas das 13 voltas do warm-up, tendo mesmo conseguido então um novo recorde nacional de pista com o tempo de 1 minuto 44.156, um dia de recordes para Ivo Lopes, o campeão em título, que também se sentiu posto à prova no que toca à sua condição física, já que o calor intenso exigia bastante a todos os pilotos. Ivo Lopes deu-se bem com o intenso calor, venceu 2 vezes e assim deixa em aberto as contas do campeonato. Tiago Cleto, 114 pontos, Ivo Lopes, 150, Romeu Leite, 170 e ainda faltam 2 doses duplas para o fecho do campeonato. O fim de semana corremos bastante bem, conseguimos bater tempos, conseguimos ontem fazer um bom ritmo de corrida. Hoje não foi tão bom, parece que tive algum problema mecânico, não consegui entender muito bem, mas por isso abrandei o ritmo no final da corrida. Mas sim, foi um fim de semana agradável, com muito calor, e é sempre bom às vezes termos corridas assim, porque para a gente perceber o quanto está bem fisicamente ou mal. E eu fiquei muito contente porque me senti muito bem, um bom ritmo e o calor não me afetou muito, por isso estou muito contente.